Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão William Barreto, que está sempre aqui com a gente, lá no Instagram ou até mesmo no WhatsApp, conversando, trocando ideia, falando sobre assuntos da Bíblia, pois ele está sempre estudando a Bíblia e ele sempre tem uma coisa para conversar, para comentar. Você pode fazer igual a ele, você pode mandar para o WhatsApp que nós deixamos aqui predisposto para você se comunicar com a gente no canal aqui do Falando de Bíblia, ou você pode conversar com a gente lá pelo direct do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Dá uma olhadinha aí na pergunta do William. Paz do Senhor, pastor Paulo Nascimento, do canal Falando de Bíblia. Pastor Paulo Nascimento, no texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É Deus falando para serpente, ou seja, para Satanás, após aquele episódio da queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Todos conhecem esse texto. Só que a pergunta é, Deus aqui, ele estava decretando a vitória de Jesus na cruz do Calvário sobre Satanás. É disso que Deus aqui está se referindo, da pessoa de Cristo Jesus, ou seja, ele estava decretando a sua vitória através da pessoa de Jesus Cristo sobre Satanás na cruz do Calvário. É isso aqui que Deus está falando nesse texto aqui de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Só que aí vem a pergunta. Em Mateus, capítulo 1, a partir do verso 12, todos nós sabemos daquele episódio da tentação de Jesus. Se Satanás sabia que a vitória já tinha sido decretada por Deus lá em Gênesis, por que Satanás tentou Jesus lá no deserto? Responde aí, pastor, descasca esse pepino para mim aí. Um forte abraço, Deus te abençoe. Você viu aí a pergunta, batata quente que ele mandou? Tô rindo de nervoso, porque a parada parece simples, mas não é. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Olha que coisa interessante. Verso de número 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, capítulo 3 do Gênesis. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como se isso fosse possível, se esconder de Deus, né? Que tudo vê. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus, que sabe de tudo, vira para Adão e pergunta: onde está Adão? E Adão, né? Bobo que tava. Aqui, enquanto ele não falar 1, 2, 3, que boia, eu também não apareço. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. É o versículo em questão que o meu irmão William Barreto coloca para nós. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, preste atenção nisso, a sentença para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos,
e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ou seja, a sentença que sai para a mulher é de dores na hora do parto. Aumento de dores. Deus não falaria com ela aquilo que ela não conhecia. Preste atenção nisso. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, Adão já trabalhava no jardim, porém agora o seu trabalho vai te produzir dores. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aí o meu irmão diz assim: pastor, Deus falou uma sentença para o animal, a serpente, que estava possuída naquele momento e comunicou-se com a Eva. A gente acha estranho, né? Quando a gente fala da jumenta que falou com Balaão, mas tão estranho é a serpente falar com a Eva e distorcer a palavra de Deus para Eva, para que ela desobedecesse. Isso é coisa antiga, irmão. Distorcer a palavra de Deus é para aqueles que dão ouvido à voz da serpente. Todo aquele que diz assim: não, a Bíblia não estava querendo dizer bem isso aqui, não, porque no grego, no hebraico não queria dizer isso, porque a intenção do autor não era aquela. Possivelmente esse seja alguém que esteja dando ouvido à voz da serpente, à voz do diabo. Só que o meu irmão pergunta: mas se ele sabia que estava sentenciado à sua derrota, Mateus capítulo 4 diz que: e foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ou seja, quando Deus quer fazer cumprir a sua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, porque Deus é a verdade, Deus não mente, toda a palavra de Deus tem um propósito, um tempo e uma ocasião para se cumprir. Toda a palavra de Deus não volta vazia. Toda a palavra de Deus, ela vela para que seja cumprida. Até o diabo aparece para fazer essa palavra valer. Pegou a visão, William? E eu quero aqui agradecer aos irmãos de Minas que têm acompanhado a gente aqui e que lê a Bíblia. E o diabo está lá tentando mudar a identidade de Jesus, tentando Jesus, até que Jesus em todo tempo o combate ferrenhamente, dizendo: está escrito, escrito está. Jesus não cede à tentação. É o papel do diabo mentir, enganar. É o papel do diabo fazer-se oposição àqueles que têm um chamado de Deus e estão envolvidos com um propósito. Agora, cabe àquele que se envolve com um propósito permanecer firme, crendo que toda a palavra de Deus é pura e ao seu tempo ela acontecerá. Ou seja, Jesus não mudou o que era pela conversinha do diabo. Jesus não fez sinais e maravilhas, transformando pedras em pães, para dizer que ele era o Filho de Deus. A sua identidade era o suficiente para mostrar quem ele era, sem ficar fazendo malabarismo e encenações para provar alguma coisa, até para o diabo. A gente vê uma geração que quer provar, que quer fazer de tudo para mostrar que é de Deus e quer fazer fogo cair, quer agitar o povo, quer inflamar as massas, quando na verdade, meu irmão, faça apenas o seu papel, cumpra o seu propósito, assim como Jesus. Porque até o diabo, querendo atrapalhar o seu caminho,
colaborou para que o propósito continuasse. Palavras de Martinho Lutero. Pode ser que o pássaro voe sobre o alto da sua cabeça. O que não pode acontecer é ele fazer ninho. Pode ser que a tentação venha, o tentador apareça, as propostas elas cheguem até você. Mas você não pode deixar isso fazer ninho na sua mente e no seu coração. Meu irmão William Barreto, muito obrigado pela interação, pela amizade. Beijão no coração para todos os irmãos de Minas, lá de Fervedouro. Deus continue vos abençoando. Obrigado pela parceria aqui. Pode continuar enviando as suas perguntas, porque daqui nós continuamos a nossa proposta falando de Bíblia.